Shalom, sejam bem-vindos a mais uma live. Deus abençoe vocês e ao nosso canal, a Bíblia e a sua revelação. Queridos, nós estamos aqui com um tema maravilhoso e dando continuidade sobre as obras da carne. Sejam mais do que bem-vindos, que a graça do Senhor repouse sobre ti e lhe traga a paz. Deus os abençoe cada dia mais e que o texto que nós vamos ler, os tópicos que nós vamos estudar hoje, possa mover dentro de você, lhe trazendo o conhecimento, abrindo o teu entendimento, para juntos desfrutarmos daquilo que a própria palavra do Senhor tem nos dado como gratidão e bênção para que possamos ter uma vida em paz. Amém? Então, sejam mais do que bem-vindos. Fique à vontade. Caso você tenha interesse de fazer alguma pergunta, vá nos comentários, fique à vontade, faça a sua pergunta. Caso eu não consiga responder, vou procurar saber e vou te informar da melhor forma possível, ok? Não sou dotado de todo conhecimento, mas estamos aqui para juntos desfrutarmos do que Deus tem o melhor. Sou apaixonado com as Escrituras. E como nós falamos nas lives anteriores, nós estamos aqui trabalhando sobre as obras da carne. E é difícil explanar toda a obra da carne numa live só. Como nós fizemos na sexta-feira uma introdução, e eu falei um pouquinho de cada um dentro daquilo que nós iríamos comentar durante essa semana. Então hoje também não é diferente, vamos aqui trabalhar alguns tópicos. Está dando em média pelo nosso tempo, uma média de 3 tópicos que nós estamos trabalhando, ok? Então vamos lá. Nosso texto-chave, ele é fundamental, então eu vou ler com você o nosso texto-chave, para juntos aqui nós entrarmos no nosso contexto desta live, amém? Gálatas 5, 19 ao 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito dos qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus quem pratica tais coisas. Versículo forte, o texto é muito forte, e dentro dos tópicos que nós estamos trabalhando, então hoje nós vamos trabalhar a impureza. Impureza, vamos lá, cadê você? Vamos lá, deixa eu só achar o texto aqui. Ok, então vamos lá. Nós falamos, não queridos, perdão aqui, é inimizade. Impureza nós falamos anteontem, me perdoe, tá? Inimizades. Vamos lá para o texto-chave de inimizade é Mateus 5, 44. E esse texto ele declara que nós precisamos amar os nossos inimigos, buscar reconciliação e trazer para nós a prática conforme o princípio que a Bíblia nos dá. Mateus 5,44 é a grande abordagem. Falarmos de inimizade. Inimizade, ela vai dizer aqui falta de amor, hostilidade, vai dizer aqui a própria inimizade mesmo, que é esse rancor com o próximo. Então, no Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz esse ensino e essa abordagem para quem pratica essas tais maneiras. E aí ele nos traz o equilíbrio. A abordagem de Jesus em relação à inimizade desafia as normas da sociedade e culturas, porque ela traz uma concepção de lidar com os conflitos sobre a visão da paz. A visão da paz.
Então é muito forte quando você trabalha essa questão de inimizade, e o Sermão da Montanha ele vem trazendo esse texto, deixando claro que nós temos condições. Ele nos adverte que é possível viver fora dessas questões da inimizade. E a inimizade, ela traz uma força muito grande, que ela é um confronto para a nossa alma. Nós temos um hábito muito grande que, quando as coisas elas batem de frente com a gente, não está de acordo com aquilo, a gente tem a mania de simplesmente bloquear. E uma inimizade, ela é elevada principalmente quando o conceito do outro não bate de acordo com o meu. Então acaba levando esse conceito, essa concepção de inimizade, gera esse confronto. Então muitas das vezes fica difícil de você trabalhar, porque a Bíblia nos ensina e nos impulsiona que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Tá vendo como nós falamos nos outros tópicos, essa inimizade ou toda a obra da carne, ela vai bater de confronto com o nosso espírito, vai bater de confronto com nós mesmos, vai trazer a nossa mente a esse confronto, e acaba sendo que os nossos instintos naturais, ele cria uma determinada defesa. O nosso instinto, então, acaba gerando uma inimizade, porque o pensamento do outro não é igual ao meu, vai ao oposto, e isso gera uma inimizade quando nós somos confrontados ou confrontamos. E isso gera a probabilidade que nós damos assim, chamada de ódio, a raiva, a ira. Então gera-se uma retaliação. Então eu prefiro deixar essa pessoa de lado, gera essa inimizade. Eu não quero ter contato, a pessoa não serve, não faz parte. Ela entra dentro do seu mundo que ela não faz parte, mas do seu rol de amizade. Então gera essa repulsa. É como se nós agíssemos como uma retaliação à ação daquela situação. Só que essa retaliação também, ela manifesta a nossa falta de amor, falta de carinho, falta de perdão, que cada caso ele precisa ser avaliado e tem que ser entendido na ação da prática. Então eu tenho que tomar cuidado para que eu não me perca, não deixar que o meu coração ele entre dentro desse conceito do inimigo, da repulsa, e gera um ódio, gera raiva. Eu sair do meu instinto natural, que é de proteção. Porém, quando eu faço um paralelo e eu olho para a questão da inimizade, eu tenho que trazer para mim o conceito, eu tenho que avaliar, tudo tem que ser medido, queridos. Tudo tem que ser pesado. Todas as ações têm que ser pesadas, tudo tem que ser avaliado à luz da palavra. Quando Deus traz para nós essa questão de lutar contra a inimizade, ela acaba nos mexendo muito com o nosso ego. Porque é mais fácil eu separar, é mais fácil eu deixar fora, do que parar e observar. Quando a pessoa faz algo que nós não agradamos, ou a pessoa pratica tal coisa que não é dentro daquilo do nosso conceito, a nossa tendência, verdadeiramente, é essa repulsa. Então, essa inimizade, esse conflito, fica dentro de um relacionamento ferido. Porque para gerar uma inimizade, a pessoa passou dentro do seu rol de amizade. Ela tentou entrar dentro desse mundo de amizade. E quando rompe essa barreira, seja uma atitude, uma ação, uma palavra, uma ação que nos fere, a tendência é virar o nosso adversário, nosso inimigo. Porque fugiu dentro daquela situação, dentro da nossa disposição,
fugiu dentro daquele rol nosso de proteção. Então, os pensamentos diversos, as ações diversas, esse conflito de situações faz com que nós nos tornamos inimigos de alguém, ou alguém se torna essa inimizade contra nós e nós contra a pessoa, porque ela foge do nosso conceito. Então, dentro desse processo, observe o que Deus nos traz. Deus manifesta sim para nós olharmos para a obra da carne, mas Ele também nos orienta que existe um meio de buscarmos uma reconciliação. Existe um meio de olhar, e é necessariamente que eu olhe para mim e busque em mim esta restauração, para que eu possa compreender e trazer uma restauração dos relacionamentos. Ainda que não tenha uma amizade frequente, mas a pessoa não é sua inimiga. Possa não ter um relacionamento afetivo de todos os dias, mas a pessoa não é também sua inimiga. Porque é um conceito que você tanto libera a pessoa da ação, como você também passa a ser liberado. E essa ação, nós chamamos ela do perdão. Nós trabalhamos isso lá nas lives anteriores, falando do fruto do Espírito Santo. Então aqui está a chave que eu luto contra essa ação da carne, contra a inimizade, trazendo em mim uma situação que eu possa entender para resolver a ação deste conflito e trazer um equilíbrio a esse conflito. Então, não há necessidade de ter relacionamento, mas em contrapartida não há uma inimizade. Você respeita a pessoa te respeita e traz esse equilíbrio. Então aqui entra a chave desta mudança de vida, dessa mudança, desse confronto que nós temos com a obra da carne. Então é importante ressaltar, é importante trazermos à nossa memória que esta reconciliação, ela parte de nós a ação. Então quando eu entendo que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, como trazer isso dentro de uma ação de uma inimizade? Então eu tenho que cortar esta ação para que eu seja abençoado. Ah, mas foi o outro que fez, o cometido foi do outro, a ação foi do outro. Ok, o outro vai resolver com Deus, isso é a ação dele. Mas você resolve esta ação entre você e Deus. Então esta ação, esta inimizade não vai pesar sobre você. Sabe aqui, queridos, falando de inimizade, quando você fala de família ou entra nesse conceito de família, muitas famílias entram numa inimizade, nesse confronto, nesse conflito, por falta de entendimento. Então as ideias não batem e simplesmente se tornam inimigos. Ou porque pensam diferente em determinada situação e ficam assim se falar. Existem parentes, existem famílias que ficam anos sem se falar. E quando tem uma oportunidade, às vezes nem lembra o porquê aquela inimizade foi gerada. Você quer ver outro ponto que gera uma inimizade fortíssima? Fofoca. A fofoca é terrível, porque há uma distorção de uma fala, de uma frase, de uma ação, e ela vai distorcendo. A fofoca sempre é casada com a mentira, então vem uma ação mentirosa, uma ação brutalmente, e ela vai distorcendo toda a ação. E isso provoca entre o que poderia ter uma amizade saudável, gerando esta inimizade, porque gera esse conflito. Então, como a Bíblia nos ensina que eu preciso reconciliar isso em mim com Deus, eu adquiro habilidade para reconciliar isso também com quem está em minha volta. Então, a segurança que nós temos de viver um bem-estar, é lutar contra essa ação da inimizade, é tentar compreender o outro lado, sem me permitir ficar escravo ou refém da situação. Então isso me traz, abre a minha mente, eu consigo entender que a pessoa ela não está de acordo com a forma que eu penso ou com a forma que eu ajo, ok, é direito a ação, porém
eu encontro em mim um equilíbrio para respeitar a ação daquela pessoa. Eu não preciso concordar. Não há necessidade, eu não sou obrigado a concordar. Mas eu preciso respeitar. Porque a decisão não é minha, a decisão é do outro. Ok? Então, no entanto, quando eu trago para mim esta visão de reconciliar com Deus, me dar o direito e a possibilidade de escolher um caminho. Então, a ação do perdão vem para mim, libera para mim, me traz paz ao meu coração. E agora, quando isso parte para o outro? Você, quando lida com isso, como você lida com a ação da inimizade? Você tem alguém ou já passou por uma situação que você tem alguém que você não conversa por inimizade? Esse conflito com alguém porque virou uma repulsa por um pensamento, por uma ação ou até mesmo uma atitude cometida? Pare e pense nisso. Olhe para você. Agora pare um pouquinho e olhe entre você e Deus. Esta inimizade, ela gera uma barreira para te impedir ter contato para com Deus? Porque quando nós avaliamos o texto de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, como trabalhar essas emoções agora em mim? Tá vendo, queridos, como que a Bíblia ela vai nos confrontar o tempo todo, vai nos trazer essa mente, essa consciência. Voltamos para Romanos capítulo 12, um culto racional. Então eu preciso ser racional. Eu preciso raciocinar sobre a ação. Eu não posso deixar gerar dentro de mim uma ação que me tira da presença de Deus. Não é com as pessoas. A minha guerra não é contra a pessoa, é contra a ação que está sendo cometida. Que é esta ação onde que o nosso adversário, por isso que nós chamamos de obras da carne, ela trabalha nessas ações, trabalha nas minhas emoções, e essas ações minhas, as minhas emoções descontroladas fora do princípio de Deus, elas trabalham para me tirar da presença de Deus. Então este é o maior conflito. Então caso você passe por alguma situação, ou está passando por alguma situação de inimizade, é algo que você precisa refletir. Você precisa olhar para si, você precisa trazer para si, porque é o seu relacionamento para com Deus. É a sua intimidade. A obra da carne que você está lutando é a inimizade entre você e a ação que você traz para o outro. Então, quando você trata ela, você conflita essa, você entra nessa guerra contra você e você consegue encontrar este equilíbrio através da graça do Espírito Santo, a sua mente também, ela expande. E você vai entender que a ação da inimizade é do outro. O seu coração encontra paz. Você não fica preso, você não fica refém desses estados emocionais. Então é inevitável que na vida humana nós não sejamos acometidos sobre essas ações. Um contato com um outro, um amigo que faz algo tão brutalmente, pratica uma ação tão bruta, que muitas das vezes nos impede de querer reconciliar. Nos impede de querer liberar perdão. Nos impede, então é aí que manifesta a obra da carne. Porque eu não vou encontrar em mim uma compaixão. Eu não vou encontrar em mim uma empatia. Eu não vou querer ter uma vida de unidade com tais ações. Então eu preciso compreender, a restauração não é a amizade entre você e a pessoa. É a restauração entre você e Deus. A não permitir que esta inimizade gere uma inimizade entre você e Deus. Mas você pode me perguntar, mas Léo, como eu vou ter inimizade de Deus sendo que a ação foi do outro? Mas a mágoa que está no coração, a raiva que está sendo gerada, as emoções que estão perturbando a sua mente, porque ela vira um turbilhão, e até mesmo a ação, porque a pessoa, para gerar uma inimizade, como nós dissemos no início, ela faz parte, ou ela está entrando no seu hall de amizade. Tá vendo? Então isso é um caso a pensar. Então eu preciso trabalhar isso em mim, para encontrar em mim força,
através da ação do Espírito Santo, porque aí é a guerra que eu vou ter contra a carne. Nós vamos voltar para o livro de Gálatas, capítulo 5, onde que o Espírito e a carne, eles estão em conflito o tempo todo. Eles estão em conflito. Então, o que eu alimento? Se eu alimento o meu espírito, as minhas ações serão controladas e vai me impulsionar as minhas ações para a santidade. Sendo que eu alimente essas minhas emoções descontroladas, totalmente, queridos, vai manifestar o desejo da carne. E aí eu digo uma frase que eu sempre uso ela, principalmente quando vamos falar na visão de relacionamento, que nós falamos em uma ação de justiça, mas as nossas emoções, o nosso sentimento, ele é de vingança. Queremos que o outro pague. Tá vendo como que gera a força da inimizade? O quanto ela é imperante nisso? Então eu preciso trabalhar isso em mim, para que estas ações minhas não me tirem do contato da minha vida íntima para com meu Senhor. Tá vendo como que a força do devocional é muito imperante nesta hora? Porque é através do devocional, que é através do meu momento de ler a Bíblia, é o meu momento de eu estar orando, o momento de eu estar lendo, pesquisando, me aprofundando nas Escrituras, trazendo este conhecimento, que aí nós vamos voltar para o culto racional, e trazendo esse equilíbrio. Então, eu não vou permitir, por mais que eu seja acometido a uma ação de inimizade, eu vou trazer em mim a possibilidade de encontrar em Cristo o equilíbrio para construir em mim um mundo mais justo e amoroso, para que as pessoas que estejam em minha volta sinta e participe também deste mundo de transformação. Amém? Porfias, vamos aqui, que Deus nos dê graça. Porfias são também, ó, para você ver como que gera. A porfia, ela é a ação de... O que é porfia? Porfia são brigas, discussões, discórdias, principalmente entre família. Tá vendo como que essas discussões, essas ações da carne, elas estão tão casadas entre si, e aí gera essa questão da inimizade, gera esse conflito, essas contendas são tão fortes. As porfias é as brigas, são as disputas, principalmente disputa de herança. Principalmente disputas de herança. Gera uma grande rivalidade pessoal e a herança, ela acaba se tornando maldita. Porque em vez de abençoar a família, aquele bem deixado para ser repartido, acaba se tornando um ponto de partida de discórdia. Inimizades, a própria palavra diz, porfias, dissensões, brigas, guerras entre os mais próximos, entre os irmãos. Então, a interpretação bíblica, ela vai me trazer aqui uma visão seguinte, que é rivalidade pessoal. É você pegar um mal entendido e ele ser completamente distorcido. Como que eu posso colocar aqui? Se torna ameaças. As brigas, e nós sabemos que brigas, principalmente entre família, e tem casos que chegam até a morte. E quando você vai ver... Sabe o que eu penso, queridos, assim, falando em questão de... Quando se fala guerra sobre herança, é necessário que a família ela encontre um equilíbrio. É fácil? Não. Não é fácil. Isso é um fator aqui que nós vamos dizer aqui, porque há diferenças de opiniões. As diferenças de opiniões, elas geram esse conflito. Mas há uma necessidade de encontrar um equilíbrio. Há uma necessidade de encontrar o equilíbrio. Então, quando você entra, principalmente quando vai tá naquela disputa, tá nessa rivalidade sobre esses conflitos, então a porfia, ela vem trazer essa separação. Existem irmãos que passam anos sem conversar. Tá vendo como que essas guerras, essas brigas alimentam a inimizade?
elas alimentam, porque geram uma inimizade entre os da casa. A porfia, ela trabalha de dentro da casa. Ela apaga essa comunhão, ela corrompe, sabe, os princípios simples e básicos de uma vida, de um relacionamento familiar. Então, aquela questão que vai entrar a visão do favoritismo, papai e mamãe amavam mais fulano do que ciclano, então por causa disso ficou mais para ciclano e para bertlano, eu sou o odiado da família, e vai entrando nisso. Então a família em si, ela entra nesta guerra. Então o nosso adversário, o nosso inimigo, ele trabalha tanto nessas ações, dentro dessas emoções, então aflora então essa porfia. Então essas guerras, ela aflora. Não é só esse confronto e não leva algo ao extremo. E muitos acabam tirando a vida de um ou outro, porque isso gera essa divergência de opinião. Ela trabalha. E outra coisa, queridos, falando aqui de irmãos, eu quero fazer uma ponte, que muitas coisas são alimentadas dentro do corpo da igreja. Nós falamos aqui que nós somos irmãos em Cristo, e glória a Deus, aleluia, mas muitas das vezes essas distorções, aí vou entrar aqui na questão da fofoca, de gerar realmente a inimizade, esses conflitos que vão se lastrando, vão tomando uma força. Então a comunidade cristã, ela tem que ficar muito atenta, mas a comunidade cristã, ela começa em nós. Eu sou parte desta comunidade. Então, não deixar com que isso atinja os outros. Então, tá vendo a importância de você buscar no seu devocional uma comunhão com o nosso Criador? Queridos, todos nós, mais adultos, sabemos e conhecemos histórias de pessoas que tiraram a vida um do outro, principalmente as guerras entre irmãos, por causa de herança. E não estou dizendo aqui de herança muita coisa, não. Coisas simples que poderiam ter sido resolvidas. Coisas fáceis. Está vendo que Deus nos permite trabalhar em nós esse respeito mútuo? Então, por isso, queridos, que eu trabalhei o fruto do Espírito Santo. Para quando chegarmos nesse conflito aqui, compreendermos o quanto a nossa carne, ela é imperante. O quanto esses conflitos, eles afloram e borbulham ao ponto de verdadeiramente criar dissensões em nossa volta, conflitos em nossa volta, inimizades em nossa volta. E aqui entra o que é individual, que a pessoa traz para o seu próprio umbigo. Ela se mantém. Uma das chaves que eu acredito que é mais fundamental para vencermos a inimizade, a porfia, que bate muito dentro de nós, ela precisa bater forte dentro de nós, é a mansidão. Mansidão, a humildade, ela está ali casada. É ser manso na resposta. Não é deixar de responder, tá, queridos? Mas é como se responde. Humilde não é ser capacho, não é ser feito de deixar com que a pessoa te manipule, não. Humilde é você ter poder na resposta, sabedoria na resposta. Não é por força e nem por violência. Tá vendo como que Deus trabalha isso em nós? Tá vendo como que é o nosso maior conflito da carne? E esse conflito, ele é diário. Esse conflito, ele é diário. Então eu preciso trazer à minha memória que há uma necessidade em mim, a trazer esse equilíbrio em mim. Eu preciso aprender entre eu e Deus para que eu possa abranger e abraçar todos que estão em minha volta. Trazer essa graça e esse carinho para que todos que estão em minha volta experimente a graça do Senhor. E aí eu pego aqui para finalizar a questão da porfia, da inimizade, desses conflitos, o domínio próprio. O domínio próprio, ele é uma ferramenta que me ajuda a guerrear, principalmente contra esse conflito, que, falando de porfia, dentro da própria família.
Então vai trazer esse equilíbrio, que o domínio próprio vai me dar sabedoria no falar, sabedoria no agir e sabedoria para trazer um equilíbrio entre as partes que estão no conflito. Então, resumindo aqui, porfia é uma realidade inevitável. Estas guerras, essas confusões é inevitável. Mas não devemos definir a nossa identidade em cima disso. Nós temos uma identidade a zelar, nós temos uma carta a ser exposta, nós somos uma carta lida. A nossa vida cristã, a nossa identidade cristã, ela precisa estar estampada. Então, como eu pratico, como a minha prática para combater essas obras da carne é o amor, é a mansidão, é buscar a paz. É fácil, queridos? Não. Como podemos superar uma divisão, um rompimento? Como, se não haver amor para trazer união? Compreensão e sabedoria nas palavras para trazer o equilíbrio. E olha só, dentro deste contexto, eu vou cair aqui no próximo tema, que é ciúmes. Ciúmes, ele cresce tanto que ele vai entrar aqui na questão da inveja, ele vai entrar nesse domínio, nessa possessão. Queridos, tem pessoas que têm tantos ciúmes, que ela fica sem ar. Ela age dentro de uma situação, ela tem essa falta de contentamento descontrolado, e se não tiver dentro do domínio, ali ela completamente se perde. Ao ponto de fazer práticas e ações muito difíceis de serem controlados. E a resposta depois, a consequência, é muito triste. Ciúmes é uma emoção poderosa que surge quando sentimos inveja do que pertence ao outro, acompanhado por um desejo descontrolado e uma falta de contentamento em relação às nossas próprias circunstâncias. A Bíblia nos ensina a cultivar a gratidão e o contentamento em todas as circunstâncias, como se destaca em Filipenses 4, de 11 a 13. É a chave, é uma ferramenta que nos ajuda a combater esta ação de ciúmes. A natureza dos ciúmes, ela reside na comparação aos outros, no domínio da insatisfação das coisas que temos. Gera uma insatisfação. É tanto que tem pessoas que têm ciúmes de objeto e quando adquire ninguém toca, porque é uma possessão. Isso é uma possessão e isso é terrível. Então, nas ações de relacionamento, fica muito difícil. Qual de nós que não já passamos por alguma ação de ciúmes? Alguma ação que nós fomos acometidos por ciúmes e levamos a uma situação de prejuízo. Prejuízo emocional, relacionamento ficou abalado por uma ação. Hoje, quantos casamentos são separados por causa dos ciúmes? Quantos relacionamentos que são distantes por causa do ciúme? Há uma ação de dizer assim, você não me ama mais. A pessoa tem um controle tão grande, um sufoco tão grande sobre a ação do outro, que quando a pessoa dispersa ou faz algo diferente, e a ação, principalmente a ação de assim, você não me ama mais. E isso tenta pegar a pessoa do outro lado nas emoções. Escravizar a pessoa através das emoções. E isso é muito perigoso. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu estou passando por situações parecidas, alguém em minha volta com situações parecidas. Como eu ajudo? Como se trabalha isso? Como eu trago a consciência daquela pessoa? Qual é a palavra correta para aquele momento? Como ajudar esta pessoa a entrar para um conceito que aquelas ações que ela está cometendo, ou aquelas atitudes que ela está praticando, está sufocando, ou ela está sendo sufocada? A Bíblia nos exorta que através da gratidão, da ação da gratidão, é a maior ferramenta para combatermos os ciúmes, a confrontarmos. Não significa que eu não tenha que
buscar entender o motivo da outra pessoa, para ajudar a compreender, a sair daquela situação, sair desse transtorno, para que a pessoa possa buscar um crescimento em outras áreas, em focos diferentes. E aí sim, começa a trazer esse significado de se reconhecer. Porque a ação da perda, a dor da perda, é muito grande. É muito grande. A pessoa que ela está vivendo uma ação de ciúmes, quando ela perde, que seja um objeto, que seja uma coisa, há um buraco dentro dessa pessoa tão grande que ela tem dificuldade de lidar com essas ações. Então, além disso, além desse descontentamento que a pessoa passa, ela vive dentro de umas circunstâncias externas que ela começa a atingir as pessoas que estão em sua volta, trazendo ela para dentro daquele ciclo. E aí nós temos que tomar um grande cuidado com a pessoa que ela é cometida dessas ações de ciúmes, para ela não cair naquele quadro assim, coitadinho de mim. E ela usa esta ferramenta para prender as pessoas dentro desse ciclo emocional. É forte, é muito forte isso. Então, como superar? Como se supera essas ações de ciúmes? O ciúmes, ele requer mudança de perspectiva e a renovação da mente. É fácil? Não. Lutar contra isso é fácil? Não. A pessoa vai ter que aprender a realizar situações de alegria que envolve o outro, não só ela. Ela vai ter que sair deste mundo que está girando somente nela, voltada somente para o seu próprio umbigo. E aí que é a maior guerra. Então agora que entra aqui a questão da habilidade, quando Deus nos permite lutar contra essa situação. Você já passou por algumas situações de ciúmes ao ponto de sentir dor? Dor da perda, dor do descaso, porque a pessoa que está enciumada por qualquer situação gera dor em qualquer ação. Ela se sente abandonada quando qualquer ação ela começa a distanciar dentro daquele controle que ela acha que está dentro do controle, dentro dos seus, aonde que seus braços alcançam, e quando ela começa a perder essa ação, ela a tendência é entrar mais para o buraco. Por isso que muitos relacionamentos, muitos casamentos são desfeitos por causa dos ciúmes, justamente isso. Porque a pessoa ela vive numa desconfiança eterna e acaba pegando uma visão tão acesurbada, tão descontrolada. Já conheci casos de viver pessoas que quando o marido chega ou a mulher chega em casa, ao ponto do cônjuge cheirar roupa e acusar a pessoa e virar uma briga, e isso gerar uma contenda tão grande ao ponto de chegar à questão da separação. Está vendo como que a pessoa chega a esse estado? Então, como lutar contra isso? Há uma necessidade de entender que essas ações estão sufocando quem está em volta. Sufocando as ações. Então, em resumo, o ciúmes, ele é uma emoção prejudicial que pode minar a paz, sua paz interior e a exterior. Então, acaba prejudicando todo o relacionamento que está todo em sua volta. Então, qual é a guerra e como você guerreia, como você luta contra isso? Cultivando a gratidão, o contentamento entre todas as circunstâncias. Então, isso pode lhe dar uma capacidade de superar essas ações dos ciúmes. E você começa a experimentar a verdadeira liberdade e alegria de viver você mesmo. E você encontra isso em você através de Cristo, através de Deus. Então esse cuidado manifesta em você. Você começa a cuidar de você. Você começa a ter essa intimidade. Então o devocional, ele é a chave que te impulsiona para essa situação. E aí vai abrindo a sua mente. Você vai aplicando
na sua vida o que está escrito em Romanos capítulo 12, um culto racional. Você vai aprendendo a lidar com suas emoções, a controlando as suas emoções. Você começa a colocar em prática o que está escrito em Gálatas capítulo 5, que é o fruto do Espírito. E isso vai borbulhando dentro de você. E você começa a ter força, ferramentas para lutar contra essas ações da carne. Forte, muito forte, muito forte. Queridos, o nosso horário está vencendo, graças a Deus. Você quiser fazer uma pergunta, fica livre, fique à vontade, tá? Se sinta à vontade em compartilhar com outras pessoas. Nós vamos estar aqui falando a semana, nós vamos estar falando sobre esse tema, para estar terminando os tópicos direitinho. Então, você é o meu convidado especial. Muito obrigado por me ouvir, obrigado por participar desta live, obrigado. Que a graça do Senhor repousa sobre ti e traga a você o entendimento, te ajude a lutar contra as ações da carne. Que te dê graça que você seja munido com o fruto do Espírito para ter ferramentas, força para guerrear com as ações da carne, trazendo a você um equilíbrio, um controle e uma intimidade cada dia a mais com o seu Criador. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por me ouvir. Então fica aqui a dica para o próximo tópico, que vai ser algo muito interessante, é falar de ira. Então amanhã, tema inicial da nossa live, vamos começar falando sobre a ira. Essa explosão de raiva ao ponto de perdermos o controle e ela partir para uma ira desenfreada. É muito forte o tema. Então convide alguém, compartilhe, tenha liberdade, ok? Que Deus possa continuar te abençoando. Muito obrigado. E como o nosso horário já é vencido, que Deus possa ricamente afluir, que esta palavra vá ao seu coração e produza o propósito que ela está sendo direcionada. Não abra mão do seu devocional. Não abra mão da sua intimidade para com Deus. Lute contra as obras da carne. Busque os frutos do Espírito Santo para que você tenha força para crescer e abençoar os seus que estão em sua volta. Que Deus o abençoe. Shalom, shalom. E até a próxima live, amanhã às 19h30. Aguardo você. Você é o convidado especial. Deus te abençoe. Shalom, shalom. E até a próxima live.